A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 22 de outubro, recordamos hoje São João Paulo II, o terceiro maior pontificado da história da Igreja. João Paulo II nasceu na Polônia em 18 de maio de 1920. Era o caçula dos 3 filhos de Karol Wojtyła, um suboficial do exército, e de Emília. Sua irmã Olga morreu antes de seu nascimento. Sua mãe faleceu quando ele tinha 9 anos. Depois faleceu seu irmão Edmundo, médico, quando Karol tinha 12 anos. Aos 21 anos de idade, com o falecimento de seu pai, ele ficou sozinho no mundo. Vamos conhecer um pouco mais da história deste santo. Karol foi batizada em 25 de junho de 1920, com menos de um mês de vida. Aos 9 anos fez a primeira comunhão e aos 18 recebeu o sacramento do crisma. Em 1938, com 18 anos, se matriculou numa escola de teatro, Universidade Jacelônica. Quando as forças de ocupação nazistas fecharam a universidade, em 1939, o jovem Karol foi trabalhar numa indústria química para se sustentar e para não ser deportado para a Alemanha. A partir de 1942, sentindo a vocação para o sacerdócio, começou a estudar no seminário clandestino na cidade de Cracóvia, dirigido pelo arcebispo Adam Stefan. Após a Segunda Guerra Mundial, continuou seus estudos no Seminário Maior de Cracóvia, novamente aberto, e na Faculdade de Teologia, na Universidade Jacelônica. Foi ordenado sacerdote em 1º de novembro de 1946 pelo arcebispo Sapiena. Em seguida, foi enviado a Roma, onde se tornou doutor em teologia em 1948. Voltou a Cracóvia, sendo vigário em diversas paróquias, e em 1953 passou a lecionar teologia moral e também ética social, ambos na Faculdade de Teologia de Lublin. Em 4 de julho de 1958, foi nomeado bispo titular de Omień, também auxiliar de Cracóvia. Assim recebeu a consagração episcopal no dia 28 de setembro de 1958 e no dia 13 de janeiro de 1964 foi nomeado arcebispo de Cracóvia pelo Papa Paulo VI, que o fez cardeal em 26 de junho de 1967. O cardeal Wojtyła participou ativamente do Concílio Vaticano II, que aconteceu nos anos 1962 a 1965. Ele teve importante atuação no desenvolvimento de um dos principais documentos do concílio. Além disso, ele tomou parte em 5 sínodos episcopais antes de ser papa. Karol Wojtyła foi eleito papa no dia 16 de outubro, no ano 1978. Ele tinha 58 anos. Ele escolheu como nome papal João Paulo II. Ele foi o 263º Papa, sucessor de São Pedro. Seu pontificado foi o terceiro mais longo da história, durando quase 27 anos. João Paulo II exerceu sua missão de maneira incansável e um grande espírito evangelizador. Realizou 104 viagens apostólicas fora da Itália e 146 no interior do país. Visitou 317 das 333 paróquias romanas. Mais do que todos seus predecessores, ele se encontrou com o povo de Deus e com centenas de líderes nacionais. Mais de 17 milhões de peregrinos participaram de 1.166 audiências gerais celebradas na quarta-feira. Foram 38 visitas oficiais a chefes de governo, 738 audiências ou encontros chefes de Estado e 246 encontros com primeiros ministros. Ele deu início à Jornada Mundial da Juventude em 1985 e os Encontros Mundiais das Famílias em 1994. João Paulo II fez questão de promover o diálogo entre representantes de outras religiões e judeus. Ele convocou encontros de oração pela paz, realizados especialmente na cidade de Assis. Sob seu pontificado, a Igreja entrou no terceiro milênio com a celebração do grande jubileu do ano 2000.
João Paulo II realizou numerosas cerimônias de beatificação e canonização para mostrar exemplos de santidade nos dias de hoje. Ele celebrou 147 cerimônias de beatificação, que proclamou 1.338 beatos e 51 canonizações, com 482 novos santos. Ele escreveu como Papa 15 exortações apostólicas, 14 encíclicas e ainda 11 constituições apostólicas e 45 cartas apostólicas. Além disso, escreveu 5 livros, promulgou o Catecismo da Igreja Católica, promoveu a reforma do Código de Direito Canônico, a reforma do Código das Igrejas Orientais e a grande reorganização da Cúria Romana. O Papa João Paulo II faleceu no dia 2 de abril de 2005, aos 85 anos de idade e quase 27 anos de pontificado. Mais de 3 milhões de peregrinos lhe renderam homenagem. Em 28 de abril, apenas 26 dias após sua morte, o Papa Bento XVI abriu o processo de beatificação de seu antecessor. Bento XVI dispensou os 5 anos costumeiramente esperados depois da morte do pretendente. O milagre que levou a Igreja a reconhecer João Paulo II como beato foi a cura de uma freira francesa. Ela sofria de mal de Parkinson, doença incurável. Sua superiora sugeriu que ela pedisse a intercessão do Papa João Paulo II, que tanto sofreu com a mesma doença. A freira obedeceu, pediu a intercessão de João Paulo e foi curada milagrosamente. Por isso, numa Santa Missa para a qual ocorrera mais de 1 milhão de fiéis no Vaticano, o Papa Bento XVI anunciou ao mundo que João Paulo II pode ser venerado como beato da Igreja Católica. A beatificação aconteceu num belo domingo, 1º de maio de 2011. Que possamos pedir a intercessão deste grande homem que foi santo e nosso Papa. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Ó Trindade Santa, nós vos agradecemos por ter dado à Igreja o Papa João Paulo II e por ter feito resplandecer nele a ternura da vossa paternidade, a glória da cruz de Cristo e o esplendor do Espírito de amor, confiado totalmente na vossa infinita misericórdia e na materna intercessão de Maria. Ele foi para nós uma imagem viva de Jesus Bom Pastor, indicando-nos a santidade como a mais alta medida da vida cristã ordinária, caminho para alcançar a comunhão eterna convosco, segundo a vossa vontade. Concedei-nos por sua intercessão a graça que imploramos, na esperança de que ele seja logo escrito no número dos vossos santos. Amém. São João Paulo II, rogai por nós.